Bom dia a todos! Neste vídeo eu gostaria de considerar algumas informações aqui sobre um dos programas mais usados de criptografia, que é o VeraCrypt. Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de fornecer algumas informações importantes para todos aqueles que têm interesse em ter uma proteção a nível superior, usando esse programa chamado VeraCrypt. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos analisar três pontos principais. Primeiro, nós vamos aqui ver as vantagens, as desvantagens e as limitações do VeraCrypt. Depois nós vamos analisar aqui qual que é o foco principal do VeraCrypt. E finalmente eu gostaria de mostrar uma coisa importante aqui, que saiu numa reportagem sobre esse programa. Ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre as vantagens desse programa, do VeraCrypt. Uma das principais vantagens desse programa é a segurança. O VeraCrypt ele usa uma criptografia chamada AES, ou seja, Advanced Encryption Standard, ou criptografia avançada de base. É o padrão ouro da indústria. É o melhor que você pode esperar. Segundo a análise feita pelos especialistas em criptografia, essa criptografia não há registro que ela tenha sido quebrada. Então, a segurança do VeraCrypt é uma das suas grandes vantagens. A outra vantagem é que ele é gratuito. Você não paga nada para usar o VeraCrypt. Basta você baixar e instalar no seu computador e você não vai pagar nada para usar esse programa que pode te fornecer uma proteção a esse nível. Mas o VeraCrypt ele tem também desvantagens. Porque assim, antes de você usar uma ferramenta, você tem que ver as suas vantagens, as suas desvantagens, suas limitações. Não adianta você baixar uma ferramenta e ir usando sem analisar essas coisas, porque não vai dar bom resultado. Bom, a primeira desvantagem do VeraCrypt é a sua complexidade. Ele é uma ferramenta que exige uma curva de aprendizagem. E, por exemplo, você não pode usar o VeraCrypt olhando o seu WhatsApp, ouvindo música, conversando com seus amigos, de forma distraída. Não. O VeraCrypt não. O VeraCrypt você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Do contrário, pode haver uma consequência muito ruim. Então é um software que você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo. Porque, por exemplo, se você não prestar atenção, o que pode acontecer? Vejam bem, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem na prática. Vamos supor que eu vou criar aqui um volume VeraCrypt. Então eu vou inserir o meu pendrive aqui no computador. Vejam bem, eu vou inserir o meu pendrive. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu vou então criar um pendrive criptografado. Bom, vocês já sabem como que é, né? Então nós clicamos aqui, vamos selecionar o dispositivo. Observe, o VeraCrypt ele vai abrir todas as unidades que tem no seu computador. Então, para isso, você precisa prestar atenção, porque senão o que pode acontecer? Você pode selecionar a unidade errada aqui e ele vai criptografar e vai apagar aquela unidade que você selecionar. Entenderam? Então, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Então, para isso, você faz o seguinte, vou fechar aqui. Você abre aqui o seu gerenciador de arquivo do Windows. Veja a letra da unidade, USB-D. Né? Esse aqui é o disco local C, que é o local onde o Windows está instalado. Né? Olha lá, USB-D, 2 pontos. Né? Qual o tamanho dele? 4,83 GB livres de 7,48 GB livres. Ou de 7,48 GB. Então, o que você tem que fazer?
você tem que prestar atenção nessas informações aqui, ó, né? Aí nós vamos lá de novo. Vamos aqui. Ó, dispositivo. Olha lá, tá vendo aqui, ó? D 2.7,5 GB. Tá vendo? Aí você sabe qual que é o dispositivo que você vai selecionar para você poder fazer o seu pendrive criptografado. Viram? Então uma coisa que a pessoa ele tem que ficar atento, ele tem que prestar atenção naquilo que ele está fazendo, porque senão ele pode apagar o local errado. E uma outra desvantagem do VeraCrypt é a demora. O VeraCrypt ele é muito demorado para fazer as criptografias. Por exemplo, se você for criptografar o HD do seu computador, isso pode demorar horas, né? E mesmo uma unidade menor pode demorar bastante também para fazer a criptografia dessa unidade. Então essas são as desvantagens desse programa. Ele é muito demorado e ele é muito complexo, né? A pessoa tem que fazer uns estudos para aprender a usar ele corretamente. Muito bem, agora vamos ver aqui o foco principal do VeraCrypt, né? O foco principal do VeraCrypt, qual que é? É o seguinte, se uma pessoa pegar o seu computador desligado, ou seu dispositivo USB não plugado, e esses dispositivos, o seu HD ou esse dispositivo estiver protegido com o VeraCrypt, a pessoa não poderá acessar os seus arquivos. No caso do computador, ele nem mesmo conseguirá iniciar o sistema. E no caso do USB, ele não poderá ver seus arquivos. Mas e se ele for um usuário avançado? Ele vai conseguir fazer o processo até chegar na tela que exige a senha, mas depois ele não poderá prosseguir porque ele não tem a sua senha. Então o foco principal do VeraCrypt é esse. O seu computador desligado e o seu USB não plugado. Neste caso, a segurança do VeraCrypt é completa. Porém, quando o seu computador está aberto ou o seu USB está plugado, o que acontece? Depois que você digitar a senha, né, para retirar a criptografia do VeraCrypt, a sua segurança vai depender do sistema que você está usando. Então você precisa usar uma senha forte, um sistema seguro e especialmente, lembre-se, o VeraCrypt não é um software antivírus. O VeraCrypt é um software de criptografia. Então cuide para que você tenha um software antivírus atualizado no seu computador, para que o seu computador não tenha vírus. Porque se o seu computador tiver vírus, esses vírus podem acessar suas informações depois que você retira a criptografia. Então, com o computador aberto, a segurança vai depender do seu sistema operacional. Por isso, cuide para que ele não tenha vírus, use um sistema seguro para que você possa estar protegido enquanto seus arquivos estão abertos sem criptografia. E é claro, não cometa o absurdo, né, de você usar os seus volumes criptografados com a internet conectada. Você não vai fazer isso, obviamente, não precisa nem falar, né? Então, quando você for usar os seus volumes, desconecta da internet para a sua maior segurança. Tá certo? Então, essas são as vantagens, desvantagens e algumas limitações aqui do VeraCrypt. Agora, gente, eu gostaria de fazer um comentário breve com vocês sobre... Eu vi uma vez um vídeo na internet, uma pessoa falando assim, que nem mesmo o FBI ele conseguiu desencriptar um HD que tinha sido cifrado pelo VeraCrypt. Então eu peguei e eu fiquei pensando, né? Porque você não pode acreditar em tudo que está na internet. Então eu falei, mas será que isso é verdade mesmo? O FBI ele tem recursos ilimitados, né? Será que isso é verdade mesmo? Então eu fui fazer algumas pesquisas na internet. Muito bem, então a primeira pesquisa eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Nem FBI consegue decifrar arquivos de Daniel Dantas, diz o jornal, né?
O ponto que eu quero destacar para vocês aqui, ó, o FBI não conseguiu quebrar o sistema de criptografia dos discos rígidos apreendido pela Polícia Federal no apartamento do banqueiro Daniel Dantas, no Rio, durante a Operação Santiago, deflagrada em junho de 2008. Segundo a reportagem publicada nesta sexta-feira, 25, pelo jornal Folha de São Paulo, após um ano de tentativas frustradas, em abril a Polícia Federal norte-americana devolveu os equipamentos ao Brasil. Aí, olhando aqui, eu falei, mas será que tem alguma confirmação mesmo? Que essa notícia é verídica mesmo? Então, o que eu fiz? Eu perguntei na pesquisa do Google, em outras palavras, eu perguntei, essa notícia aqui é verdadeira? Isso aqui realmente aconteceu? Aí, observe bem a resposta que eu obtive. Vamos ver aqui. A inteligência artificial, ou melhor, a pesquisa do Google me respondeu. Sim, a notícia é que a polícia teve imensa dificuldade para decifrar os HDs de Daniel Dantas durante a Operação Santiago é verdadeira. Relatos indicaram que nem a Polícia Federal, nem o FBI conseguiram acessar arquivos criptografados com programas como o PGP e TrueCrypt, que foi aquele que veio antes do VeraCrypt, né? O TrueCrypt foi aquele programa de criptografia antes do VeraCrypt. Depois foi substituído pelo VeraCrypt, utilizando criptografia forte, o que gerou um impasse significativo na época. Aí aqui vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, o envolvimento do FBI. Discos rígidos foram enviados para peritos dos Estados Unidos, mas as tentativas de quebrar a criptografia foram mal sucedidas. Observaram? Gente, eu tenho qualquer margem para duvidar disso aqui? Eu não tenho. Por exemplo, tá aqui, ó, né? A notícia tá aqui. Eu mostrei o recorte do jornal para vocês lá. Então, eu não estou aqui entrando no mérito do que essa pessoa fez ou não fez, não é esse, né? O que eu quero destacar para vocês aqui é a força da criptografia do programa VeraCrypt. Porque eu pergunto para vocês, se o FBI não conseguiu decifrar a criptografia do VeraCrypt, quem que vai conseguir? Quem que vai conseguir decifrar essa criptografia? Uma resposta clara e simples. Ninguém. Entenderam? Então, depois de ter investigado essas coisas aqui, de ter observado isso aqui, então eu percebi o seguinte, que realmente o VeraCrypt é um programa pelo qual vale a pena você se empenhar. Vale a pena você se esforçar a aprender sobre ele. É que nem eu já disse, se o seu computador estiver desligado, se ele for roubado, ou alguém invadir o seu local e pegar o seu computador desligado com o HD criptografado pelo VeraCrypt, ele não poderá nem mesmo iniciar o sistema. E no caso do USB é a mesma coisa. Ele não vai conseguir acessar os seus arquivos. Então, por exemplo, ao fazer o seu volume criptografado, procure fazer uma senha bem forte. Uma senha difícil de ser quebrada. Porque se você fizer isso, dificilmente, né, vamos dizer assim, é muito difícil a pessoa burlar essa segurança, mesmo com os mais sofisticados sistemas de ataque. Lembre-se, o incentivo aqui não é para usar essa blindagem para fazer coisa errada, né? Porque o que acontece é o seguinte, o problema não é a ferramenta, o problema são as pessoas. Uma faca de cozinha pode ser usada para cortar hortaliças na cozinha e fazer uma deliciosa refeição, ajudar a fazer uma deliciosa refeição. Ou pode ser usada para machucar ou mesmo matar uma pessoa. Então o problema não é a ferramenta, o problema é aquilo que as pessoas fazem. Então, não é porque algumas pessoas usam essas ferramentas para fazer coisa errada que nós precisamos fazer o mesmo. Nós podemos usar para fazer aquilo que é legítimo, aquilo que está dentro das leis, mas que vai ajudar a proteger a nossa privacidade, que vai nos dar segurança e especialmente impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso aos nossos dados. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com outras informações.